Então, boa tarde a todos. Dá início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma discussão do capítulo 2 do Capital, chamado Processo de Troca. E lembrando que essa aula é uma aula síncrona para a turma 1 de Economia Política 1 e assíncrona para a turma 2 de Economia Política 1. E a aula de hoje é a aula do dia 8 de outubro de 2021. Bom, antes de começar a discussão do capítulo 2 do Capital, eu quero saber se vocês receberam, os arquivos das 2 gravações que eu enviei semana passada. Ou melhor dizendo, vou reformular a pergunta. Alguém ficou sem receber a gravação das aulas da semana passada? Eu não, tá tudo tranquilo por aqui. Você recebeu, né? Sim. Alguém não recebeu? Não é que é não recebeu. Alguém não recebeu? Pois bem, caso alguém não tenha recebido, basta enviar um e-mail, para o meu e-mail institucional, academico.ufes, que aí eu envio o arquivo da gravação, ok? Bom, então vamos iniciar a discussão do capítulo 2. Então nós vimos, nós finalizamos a discussão do capítulo 1 com a análise do fetichismo da mercadoria. Que é um fenômeno bastante interessante, que nos ajuda a compreender a nossa própria realidade. Muitos dos fenômenos que a gente, enfim, por exemplo, por que o dinheiro, por que pessoas poderosas, ou melhor dizendo, por que pessoas endinheiradas têm tanto poder, gozam de tanto prestígio na sociedade, gozam de prestígio social, gozam, de poder político, ou seja, de influência sobre vários aspectos na nossa sociedade. Então, acredito eu que a análise do fetichismo da mercadoria nos ensina, a compreender, a interpretar melhor, ou seja, cientificamente esses fenômenos. Caso alguém tenha uma dúvida, a gente pode tirar dúvidas, principalmente na aula que a gente vai fazer antes da prova, que eu vou vou reservar uma aula para, enfim, para que vocês tirem eventuais dúvidas antes da realização da primeira prova. Bom, na aula de hoje, nós vamos discutir o capítulo 2, denominado Processo de Troca. E nesse capítulo, o Marx ele vai, digamos assim, consolidar sua tese, ou vai demonstrar sua tese de que o dinheiro é um produto do desenvolvimento das relações sociais de troca. Então, o dinheiro nada mais é do que uma criação social. O dinheiro, o seu poder de compra, é uma propriedade social e que decorre, do desenvolvimento da produção de mercadoria, da produção mercantil. E, consequentemente, das relações de troca entre os milhares de produtores privados de mercadoria. Então, essa é a tese que ele vai defender nesse capítulo 2. Tá? Então, nós vamos procurar verificar aqui, vou procurar demonstrar para vocês que a origem do dinheiro provém da antítese, que é imanente a toda e qualquer mercadoria individual entre valor de uso e valor. Que nós vimos lá no início, que toda mercadoria tem um duplo aspecto, ela é valor de uso e valor. Então, o que o Marx vai dizer nesse capítulo é o seguinte: à medida em que se desenvolvem relações de troca, na economia capitalista, na economia mercantil, essa antítese ela vai se desenvolvendo e o clímax dessa antítese entre valor e valor de uso,
essa antítese atinge o seu clímax, o seu ponto culminante com o surgimento, né, da forma dinheiro. Aí você tem uma duplicação da mercadoria em mercadoria em dinheiro. Então, essa é a tese que ele vai demonstrar no capítulo 2. Então, vamos tentar aqui, né, para tentar compreender o surgimento, né, a gênese do dinheiro, verificar o processo de troca, né, as relações de troca entre os diferentes produtores de mercadorias. E aqui não importa se se trata de uma produção simples de mercadorias ou produção capitalista de mercadorias. Tá? O resultado é válido para ambas, para essas duas formas de produção, digamos assim. Então, vamos pensar na troca, né? Então, o que é a troca? Então, nós temos, numa economia mercantil, milhares de proprietários privados de mercadorias, não? Então, tem agentes econômicos, né, ou indivíduos que se dedicam à produção de celulares, de mouses, de óculos, de camisas como essa, de livros, de estantes, de automóveis, de portas, apartamentos, casas, né, automóveis, motocicletas. Então, você tem uma infinidade aí de bens e serviços que são produzidos numa economia mercantil. Ou seja, numa economia onde a forma mercadoria é a forma dominante. Né? Pois bem, cada um desses proprietários, desses diferentes tipos de bem, produzem condições privadas. Então, eles vão decidir o tipo de bem que eles vão, né, produzir, eles vão decidir quais os melhores métodos que vão ser empregados na produção, vão decidir a quantidade que vai ser produzida e também vão decidir, né, o preço que eles vão ofertar esse bem no mercado. Ou seja, o preço que vai ser ofertado no mercado. Então, cada um desses milhares de proprietários privados produzem condições privadas. Isso não é determinado socialmente. Tá? Não é determinado pelo conjunto, pela coletividade. Né? Ou por um órgão regulador, que pode ser o Estado, etc. Isso é determinado pelos próprios agentes econômicos individuais. Pode ser uma empresa ou mesmo indivíduos, pessoa física. Né? Pois bem, então veja, eles produzem essas mercadorias, essas milhares de mercadorias diferentes em condições privadas. Né? E ao produzir, ao transformar o seu produto de trabalho em mercadoria, a gente pode entender esse fenômeno sobre dois pontos de vista. O primeiro é que o ato de troca é um ato individual. Como assim, professor? Por exemplo, se eu produzo essa lapiseira aqui da Pentel, digamos que eu que produzo. Eu produzo essa lapiseira para poder aliená-la, ou seja, para poder vendê-la, né? Transferir a propriedade é minha, que eu produzi. E aí no mercado eu vou aliená-la, né? Ou seja, eu vou vendê-la em troca de dinheiro. E por que eu faço isso? Porque eu vendo essa mercadoria nesse mercado específico, né, de lapiseiras. Porque eu quero me apropriar dos valores de uso, né, ou seja, de outras mercadorias que servem a necessidades diferentes, né, em comparação com essa lapiseira, né, para satisfazer minhas múltiplas necessidades. Então, por exemplo, eu não produzo feijão, eu produzo lapiseira. Então, eu vejo essa lapiseira, alieno, né, ou seja, transfiro a propriedade dela para um outro agente econômico, em troca de dinheiro, e com o dinheiro da venda dessa lapiseira, eu vou comprar o feijão que eu preciso para, né, fazer minha feijoada e me alimentar. Ou comprar o arroz, ou comprar o tomate, enfim, né, ou comprar biscoito, por aí vai. O suco, enfim. Né? Tem uma variedade de alimentos, você sabe muito bem. Pois bem, então, participar de um mercado, né, desse ponto de vista, né, na medida em que eu preciso me apropriar dos valores de uso, né, produzidos por outros proprietários privados de mercadorias, é um processo eminentemente individual.
né? Então, eu quero vender a lapiseira para poder comprar, né, arroz, feijão, batata, tomate, cenoura, enfim, suco, biscoito, enfim, queijo, presunto, que eu não produzo. Então, do ponto de vista, né, individual, a troca nada mais, o processo de troca nada mais é do que, né, a troca de um valor de uso, no caso a lapiseira, né, que eu mesmo produzo, para viabilizar, né, a apropriação de outros valores de uso que eu necessito para satisfazer as minhas necessidades pessoais, individuais, como é o caso dos alimentos ou de roupas, etc. Tá? Então, desse ponto de vista, a troca é um processo eminentemente individual, porque eu quero me apropriar de outros valores de uso para satisfazer minhas necessidades pessoais, né, individuais, particulares. Por outro lado, né, né, a troca também é um processo social. Por que é um processo social? Né? Porque essa lapiseira só vai ser vendida, certo? Essa lapiseira só vai ser vendida se a sociedade demandá-la. Ou seja, os outros agentes, os outros participantes no mercado, né, confirmarem a necessidade, né, a necessidade social da lapiseira. Não? Então, para que eu consiga vendê-la nesse mercado específico, que é o mercado de lapiseiras, certo? Essa lapiseira tem que satisfazer as necessidades de outros produtores, não a minha, porque eu não produzo, né, tendo em vista o valor de uso dela, eu produzo tendo em vista o valor de troca dela, né, para poder me apropriar de outros valores de uso. Pois bem, aqui, né, se a gente analisa o processo de troca do ponto de vista do valor, certo? A troca deixa de ser um processo individual e passa a ser um processo eminentemente social, tá? Eminentemente social. Por quê? Porque eu produzo não em função de minhas necessidades particulares, né? Mas sim para atender necessidades do conjunto, né, dos outros produtores de mercadorias, que não produzem essa mercadoria específica, obviamente. Então, essa lapiseira, ela tem que ser confirmada socialmente. Ela tem que atender à necessidade, né, do conjunto, né, da coletividade, do conjunto da sociedade, de outros indivíduos, de outros produtores de mercadorias. Então, né, ela tem que ser confirmada como um valor. Tá? Ela tem que se confirmar como valor na troca, né, que é realizada, né, com outros produtores de mercadorias. Tá? Então, eu tenho que ir no mercado vender essa lapiseira, certo? E nesse processo, né, de venda, né, ela só vai ser confirmada na medida em que ela tenha valor. Tá? Então, a parte do meu trabalho individual, né, ou melhor dizendo, o meu trabalho individual, que resultou na produção dessa lapiseira, é uma parte alíquota do trabalho social total despendido pelo conjunto da coletividade. Tá? Então, lá no processo de troca, lá no mercado, essa lapiseira, né, o valor dela vai ser igualado, né, vai ser equiparado com o valor de outras mercadorias, e essa equiparação dos valores, né, do valor da lapiseira com as das demais mercadorias, que torna a troca um processo eminentemente social.
ela tem que ser confirmada socialmente, né, com uma parte alíquota, né, do trabalho total despendido pela sociedade para que ela possa se confirmar socialmente. Então, o valor dela tem que ser equiparado com o valor de outras mercadorias. Então, significa o quê? Que somente na troca é que essa lapiseira se confirma, né, socialmente, tá? Mediante equiparação com o valor de outras mercadorias. Tá? Então, no processo de troca, você vai ter um processo de igualação do valor dessa lapiseira com o valor de outras mercadorias, e esse processo de igualação, de equiparação, né, dos valores das diferentes mercadorias, que as torna, né, mercadorias propriamente ditas. Então, para ser mercadoria, não basta ter valor de uso. Tem que ter também valor. E o valor só se confirma através do ato de troca. Através do ato de troca. Uma mercadoria, um bem que não é vendido não se transforma em mercadoria. Tá? Então, para o bem se tornar mercadoria, ele tem que ter valor de uso, né? Tem que satisfazer uma necessidade, né? Tem que satisfazer a necessidade humana e, ao mesmo tempo, ele precisa ter o seu valor equiparado com o valor de outras mercadorias e viabilizar, né, o intercâmbio, a permuta de uma mercadoria com outra. Tá? Então, esse processo de equiparação é feito mediante o quê? O valor. Tá? No qual o parâmetro, né, para estabelecer o quanto de uma mercadoria vai ser trocado pelo quanto de outra mercadoria é o trabalho humano abstrato, que é a substância do valor. Então, a proporção em que as mercadorias vão ser trocadas nos diferentes mercados, né, é determinada, né, pela quantidade de trabalho humano geral abstrato, ou simplesmente trabalho abstrato que foi despendido, né, na produção de cada uma delas. Diga, Flávio. Professor, boa tarde. Boa tarde. Para um bem ser considerado mercadoria, a legalidade tem a ver? Tipo, produtos ilegais podem ser mercadoria, podem ou não? Boa pergunta sua, viu? Muito boa. Muito ótima pergunta. Porra, meu irmão, muito boa. Eu achei muito boa. Ótima, porra. Eu estava pensando aqui, eu então eu falei, porra, um fígado é mercadoria? Perfeito. Eu achei perfeito sua pergunta. Veja bem, essa análise aqui do Marx, né? Essa análise do Marx, ele está pensando no mercado formal, o mercado que é legal do ponto de vista jurídico, certo? Então, são as mercadorias que são negociadas nessas lojas de shoppings, certo? Todo esse mercado que está, né, enfim, juridicamente respaldado, certo? Juridicamente respaldado. Agora, vamos para o mercado ilegal, que é o que você quer saber. Aí também é mercadoria, só que não tem o respaldo jurídico, mas não deixa de ser mercadoria. E por que não? Porque, por exemplo, a cocaína, né, ou o crack, eles têm valor de uso, mesmo que o valor de uso implique na destruição, né, da saúde do indivíduo, né, enfim, todos os efeitos, né, devastadores, né, sobre a saúde de quem, né, consome drogas, por exemplo, drogas ilícitas, certo? E também tem valor, porque essas mercadorias são negociadas nesses mercados, digamos assim, formais ou ilegais. Né? É o caso do tráfico de drogas, né? É o caso do jogo do bicho, quando ele não é regulamentado. Né? Você sabe que o jogo do bicho, né, não é regulamentado, né? Pelo menos uma parte substancial. Mas não deixa de ser um mercado que se forma, né? Mesmo que seja informal ou ilegal. Então, tecnicamente, um rim, um fígado é uma mercadoria. Tecnicamente, nos mercados ilegais, sim.
Muito bom. Nos Valeu, mercados professor. Obrigado. ilegais, sim. Você fez uma ótima pergunta, porque, por exemplo, eu assisti um documentário, né, na CNN espanhola, que essas coisas não passam no Brasil, infelizmente, né, mostrando, né, que existe um tráfico, né, de órgãos humanos ali entre o Egito, Europa e o continente africano. Então, por exemplo, muitos africanos, né, eles tentam chegar à Europa através do Egito. Isso foi num documentário que tem muito tempo. Eu não me lembro muito bem a rota, não, mas era mais ou menos essa. E aí, o que acontecia com esses imigrantes? Eles eram sequestrados, certo? E acabavam sendo mutilados. Exatamente o que você está... É absurdo, mas eles acabavam sendo mutilados. Então, por exemplo, eles tinham fígado arrancado, coisas assim do tipo, né? Órgãos arrancados, e esses órgãos, né, que eram extraídos, né, mediante a violência, né, etc., depois eram negociados com clínicas nos Estados Unidos, etc., né, na Europa, e por aí vai. Tá? Então, você tinha um amplo comércio ilegal de órgãos humanos. Certo? Aí você me pergunta, é ilegal? É. Né? É legal? É. Obviamente. É tanto que, enfim, você pode ser preso, né? Os entre aspas, comerciantes, né? Os sequestradores, né? Eles podem ser presos, inclusive, né? Se eles forem pegados. Mas é um comércio que existe, certo? É terrível sobre todos os aspectos, né? Humanitários, etc., mas é um comércio que existe. Então, esses traficantes de órgãos, eles vendem esses órgãos para clínicas nos Estados Unidos e na Europa. Certo? Para clínica nos Estados Unidos e na Europa. Esses órgãos que foram extraídos, né, das pessoas que foram sequestradas, é mercadoria. Porque a mercadoria tem valor, certo? Tem valor. E tem valor de uso também. Né? Você está com seu fígado lá, né? Ou qualquer outro órgão, né? Não está funcionando bem. E aí você vai fazer uma cirurgia, o cara troca. E aí você vai estar com saúde, está satisfazendo necessidade, né? A pessoa lá chegou doente, né? Aí fez o... Bom, eu não sei qual é o termo técnico para isso, fez lá a cirurgia, etc. Trocou o órgão doente por um órgão bom, né? E aí está tendo uma saúde... Aí está plenamente revigorado do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista da saúde, etc. Não deixa de ser valor de uso. Né? Não deixa de ser valor de uso. As drogas também, né? O valor de uso dela é deixar o cara, né? Vocês sabem muito bem, né? Como diz no ditado popular, o cara é doidão, né? Mas isso é valor de uso. A pessoa que consome a droga está procurando exatamente isso. Né? A sensação que o consumo daquela droga propicia, né? Isso é uma utilidade, mesmo que seja uma utilidade que implique, enfim, né, na destruição do indivíduo, né? Sob todos os aspectos. Né? Sob todos os aspectos. Né? Um bom exemplo é o caso dos usuários de crack. Né? Que é uma droga que vicia cedo e que, enfim, diz que os efeitos, né, sobre o indivíduo são devastadores. Cria uma dependência tal que a pessoa, por exemplo, pode ficar até impotente no uso do crack. Pra vocês terem uma ideia, né? Pessoas que usam crack não têm nem, como se diz, apetite sexual, dado o efeito devastador dessa droga. Pessoas jovens, inclusive, 20, 25 anos, só vocês terem uma ideia. Né? Fora que o crack leva à exclusão social, leva à depressão, então, né? Mas por isso que esse mercado não é legalizado, por causa dos efeitos devastadores dele sobre a saúde humana, certo? Mas se a gente pensar, né, se a gente tirar a questão jurídica de lado,
né? Se a gente botar a questão de jurídica e legal de lado, trata-se de um mercado também. Um mercado legal, mas é um mercado. E essas drogas, né, cocaína, crack, etc., são negociadas. São produzidas, né, lá na Colômbia, por exemplo, né, no México, né, então os piores, né, são os países, enfim, no caso da cocaína, né, México e Colômbia são dos países produtores fortes, né, e depois são negociados em diferentes mercados, Estados Unidos, na Europa, na América Latina e por aí vai. Né? Tem toda a repressão, tem os barões, né, desse tráfico, que fazem fortunas, né, etc. É um mercado violento, digamos assim, né? Basta assistir o Breaking Bad. Eu até sempre recomendo essa série, né, que é uma série muito legal. A melhor do mundo. Eu acho a segunda. De todas que eu já assisti, para mim é a segunda, porque a primeira, que eu gosto muito daquela Dark, da Netflix, né? Foi o que eu mais gostei até hoje, todas as séries que eu assisti. E Breaking Bad é uma série também espetacular, né? Meu top 2 é essas duas. Então, eu já assisti toda a série, né? Breaking Bad. Então, ali, é claro que ela é ficção, mas se você olhar na internet, você vai ver, né, que os barões do tráfico, enfim, eles fazem fortunas, né? Muitos lavam dinheiro, né? Como o personagem lá, né? Dos Los Pollos Hermanos, né? Pollos Hermanos, não me lembro agora do restaurante, né? Que vendia frango frito. É esse mesmo nome. Pollos Os Pollos Hermanos. Hermanos, é. Pollos Hermanos, então. Ali é para lavar dinheiro do tráfico, certo? Então, eles fazem fortunas, né? Vendendo cocaína, metanfetamina, etc., que vai ser distribuída aí mundialmente, Estados Unidos, Europa, América Latina, etc. Fazem fortuna e depois lavam dinheiro, né? Restaurantes, né? Enfim. Então, essa série é ilustrativa um pouco, né? Do que acontece no mundo real, né? No mundo aí do tráfico de drogas. Então, muitos narcotraficantes são empresários, né? Que administram negócios legais, viu, Flávio? Que administram negócios legais. Mas a origem do capital deles está exatamente no narcotráfico, né? Aí muitos deles têm um exército de advogados, né? Assista a série derivada Better Call Saul. Não sei se você já assistiu na Netflix. É muito boa do advogado, né? Saul Goodman. Exatamente. É muito boa. Exatamente isso. Todo narcotraficante tem um exército de advogados para enfrentar, né? Os tribunais, etc., né? Que permite que eles mantenham, né? Se mantenham Os famosos livres. recursos e recursos e recursos e vão, né? Exato. Tal como a empresa precisa, né, de dinheiro, né, para fazer frente a, enfim, a perturbações, né, a fazer uma guerra de preço com outras empresas, para pagar advogados, processos trabalhistas, etc. Também os narcotraficantes precisam também de advogados, né, para, enfim, para se manterem livres, né, para estar fugindo aí dos tribunais, etc, etc. Né? Então você tem, como se diz, muita corrupção também no meio jurídico, né, no meio, enfim, nesse meio que permite que esses caras continuem livres aí, né? Porque eles são afortunados, né? São milionários, bilionários, então eles conseguem se manter livres, né? Apesar de, enfim, de serem os chefões do crime organizado. Então eles, né, têm uma rede de advogados que trabalham para eles, né? Tem um exército também de pessoas que vendem as drogas, né, em diferentes mercados para eles, que estão sob a tutela deles. Eles têm a guarda pessoal deles, né? Então, a pessoa consumir droga e não pagar pela droga, a pessoa vai ser assassinada, vai ser morta. Né? Então, a pessoa que estiver devendo, provavelmente, né, se não conseguir pagar, vai acabar sendo assassinado. Isso aí é um fato empírico, né? E muitos deles também são empresários. Né? Tem dinheiros aí aplicados no mercado de ações, na Bolsa de Valores, e também empresas reais, né? Empresas
diferentes setores de atividade econômica, na agricultura, na indústria, no comércio, etc. Né? São empreendedores. Como se diz na mitologia, né? São os empreendedores. Mas a origem do Dia dos Empreendedores está exatamente no narcotráfico. Né? Inclusive, tem reportagens, né, que mostram que muitos lavam dinheiro utilizando bancos comerciais, né? Como, por exemplo, o HSBC lá no México. Então, boa parte, né? Muitos narcotraficantes lavavam dinheiro através do HSBC. Tem esse documentário na Netflix, tem reportagens, New York Times, Washington Post, etc., né, que a gente vê a dinâmica, né, dos barões do tráfico. Né? Mas, para responder a sua pergunta, viu, Flávio, esse é um mercado ilegal. Né? Esse é um mercado ilegal, o pessoal pode ser preso. Né? Os barões do narcotráfico podem ser presos. Mas é um mercado que, enfim, já existe há muito tempo, né? Você tem produção, você tem, né, compra e venda de drogas, etc. Né? São mercados já estabelecidos. Então, portanto, essas coisas que são negociadas, essas drogas que são negociadas são mercadorias. Certo? São mercadorias. É um mercado que, embora seja informal, ele existe, né? Movimenta muito dinheiro. Exatamente. E se é mercado, o que é negociado no mercado é o quê? É mercadoria. E toda mercadoria tem valor de uso e tem valor. Né? O tempo de trabalho abstrato é que vai determinar, por exemplo, qual é o valor, né, de 1 grama de cocaína, de uma pedra de crack. Isso é o trabalho humano abstrato. É o regulador do valor dessas coisas. Certo? Por isso que elas têm valor de troca. Né? Um grama de cocaína vale tanto. Né? Uma pedra de crack vale tanto. Né? E outras drogas aí. Né? Metafetamina, né, que é a do Breaking Bad, né? Vale tanto. Vale X, vale Y. Né? Então, o regulador é o valor, é o trabalho abstrato, porque essas coisas são produzidas, né? São produzidas. Você via na série lá, né, os caras produzindo. Você lembra? Você lembra, Flávio? Lembra, né? Sim. A dupla protagonista, né? Tinha o químico, né? É tudo em larga escala. Exatamente. E produz em larga escala, exatamente. Heisenberg e Jesse Pinkman, né? Exatamente. E quando eles eram funcionários lá daquele chefão, né, que morre numa das temporadas, acho que na penúltima, se não me engano, você vê que eles produzem, né, em larga escala, né? Tem todo um laboratório. Um laboratório, né, no subterrâneo, né? Sim. Etc. Que era até difícil até a polícia, né, chegar a esse laboratório, porque era, né? Enfim. E eles estão lá no laboratório e produzem em larga escala. Né? E aí vai fornecer essa droga no próprio Estados Unidos, no México e outros países da América Latina. Né? Como está lá no... Né? E aí tem a briga entre os barões do narcotráfico, né? Que é a concorrência entre eles. Né? Por isso que eles têm que ter os seus exércitos pessoais. Né? Que nem os senhores feudais do Japão. Né? Qual era a guarda pessoal deles? Os samurais. Qual é a guarda pessoal dos barões do tráfico, do narcotráfico? São seus exércitos armados. Né? Eles tinham exércitos armados, não é isso? Tinham capangas pessoais, etc. E isso é o mundo real. Né? Aquela série é muito boa por causa disso, né? Porque ela não romantiza, na realidade. Né? Ela mostra o lado cru, né, da realidade, o lado, né, que muita gente não quer enxergar. Né? E o bom dessa série é exatamente isso. Então, você tem concorrência entre os barões do tráfico, você tem produção, então o trabalho abstrato regula o valor, né, do crack, da metafetamina, da cocaína, etc. Né? E como mercadorias, elas também satisfazem necessidades humanas, mesmo que isso implique, né, na destruição da vida de um indivíduo, por exemplo. Né? O indivíduo que consome muito crack, muita cocaína, o vício destrói a vida da pessoa. Né? Eu sabia muito bem disso, na medicina já... Somente por isso que é legalizado. Né? Mas tem outras drogas que são legais, né? Que é o caso dos cigarros. Né? Não é uma droga ilegal, o caso dos cigarros. Né? E o cigarro, você tem um mercado, né, constituído aí internacionalmente, você tem grandes empresas, né, que produzem cigarros, e você tem os consumidores.
que se satisfazem com o consumo dessas coisas. O que é que determina o valor do cigarro? É o trabalho abstrato aplicado na produção desses cigarros, né? E é também mercadoria, então tem utilidade também, satisfaz a necessidade. Em que pese o fato que o cigarro pode provocar câncer de pulmão, etc, etc. É um mercado legalizado, diferentemente, né, do crack, da cocaína, etc. Tá? Mas não deixa de ser um mercado, né? Bem organizado, e, enfim. E que todas essas leis aí que o Marx desenvolveu se aplicam também a esses mercados, sejam eles legais ou ilegais. Viu, Flávio? Agora, no contexto aí da discussão que o Marx está fazendo, ele está pensando somente nos mercados que são legalmente constituídos. Foi muito boa a sua pergunta por causa disso. Entendi. Certo? Obrigado, professor. Viu? Mas também vale para os mercados ilegais, de drogas, etc. Né? Tem também mercado de tráfico de animais, não é isso? Silvestres, correto? Sim. Comércio, É do mundo todo comércio também. de carros, né? Também, né? Os carros que são roubados, não é isso? São roubados, aí vende peças, né? Em oficinas, né? Eles Tem raspam. comércio de Aquele famoso celular, desmanche, né? tem Aquele famoso aposta, desmanche. tem muita coisa. Exatamente. Mas todas essas leis aí sobre valor de troca, mais-valia, etc., a gente vai ver aqui, também se aplicam a esses mercados ilegais. Tá? Também se aplicam. O que vai diferenciar um outro é só se é legalmente constituído ou não. Né? O mercado de drogas, só para finalizar aqui, né? Como ele não é legalmente constituído, eles têm que lavar dinheiro. Né? Ou então fazer como os protagonistas faziam lá no Breaking Bad. O que é que eles faziam no Breaking Bad? Hein? Eles só compravam tudo à vista. Sim. Lembra? Só É comprava verdade. tudo à vista. Né? Aquele outro mais novinho, né? Sem ser o químico, que eu esqueci o nome dele agora. É Jesse Pinkman. O Jesse, né? Assista ele Camino também, que tem lá na... Eu assisti, até Já gostei. assistiu? Excelente Já, também, né? Que é o desfecho, né? Então, o o pós-filme. Jesse, ele levava, né? Uma grana, né? Para casa e ficava lá, né? Milhões de dólares lá dentro, né? No colchão, né? Tudo escondido Não lá tinha na muito casa. o que fazer, não. O próprio Exato. Heisenberg, ele alugou uma Ele não garagem podia para abrir uma botar conta. dinheiro, né? Ele não podia abrir uma conta bancária. Se ele abrisse uma conta bancária, né? Aí o fisco pegava eles. Entendeu? De onde vem esse dinheiro todo? O fisco pegava, ia ser preso. Né? Então, e o próprio Heisenberg, né? Ele escondia ali no sótão, né? Da casa dele, né? Durante boa parte, né? Depois que ele começou a lavar dinheiro, né? Que ele comprou aquele lava-jato, né? Que ele trabalhava, não é isso? Não é isso? Comprou lava-jato, etc. Foi assim que ele começou a lavar dinheiro, né? Dependendo da mulher lá, Exatamente. Porque Skyler. aí ele já estava tão, né? Já estava milionário já. Aí ele falou, ó, não dá para ficar botando né? No sótão da casa, enfim. E também precisava justificar, né? Pro próprio Henk, né? Que era o cunhado, né? E os demais parentes, amigos, etc., de onde vinha toda aquela grana, né? Então ele precisava, enfim. E aí eu recomendo a todo mundo que não assistiu que assista essa série, muito boa. É realmente muito boa, velho. Tô até pensando em É assistir um de novo. espetáculo de série. Né? Bom, voltando aqui, né? Saindo um pouco da fantasia, da ficção. Então, voltando aqui, essa análise do marketing vale somente para os mercados formalmente constituídos. Certo? Mercados formalmente constituídos. Pois bem, então nesses mercados, né, a troca ela tem um duplo aspecto. Ela, ao mesmo tempo, um processo individual, na medida que em cada produto de mercadorias quer se apropriar do valor de uso produzido por outros, certo? Valor de uso produzido por outros, né? Então, eu preciso vender essa lapiseira para poder comprar o feijão que outro produtor de mercadoria produziu. Então, a troca, para mim, é um processo individual. Eu quero satisfazer minhas necessidades humanas. E, por outro lado, a troca também é um processo social, né? Porque a minha mercadoria, o conjunto de mercadorias que eu produzo, né? Elas têm que ser validadas socialmente. Ou seja, elas têm que atender uma necessidade social, né? E não a minha necessidade individual.
Então, e essa necessidade social é confirmada mediante o ato de troca. Na medida em que eu consiga vender essas lapiseiras, elas vão ser validadas socialmente. Tá? Então, nesse processo de troca, o valor passa a ser o regulador. Né? O regulador desse intercâmbio. Então, o quanto, se eu for trocar, por exemplo, lapiseira por celular, vou pegar um bem mais barato, né? Lapiseira por mouse, qual é a relação de troca entre os dois? Tá? A relação de troca vai ser dado pelo quê? Pela quantidade de valor, né, de cada um. Pela quantidade de trabalho humano abstrato que foi, né, aplicado na produção tanto desse mouse quanto dessa lapiseira. Então, por exemplo, só para facilitar o entendimento aqui, essa lapiseira é R$20 em média, é um pouquinho mais. Né? E esse mouse está R$80. Acho que está um pouco mais, mas, enfim, foi mais ou menos esse valor que eu comprei. Eu comprei por 80 e pouco. Mas, para o exemplo aqui, vamos dizer que aqui é 20 e aqui é 80. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de tempo de trabalho abstrato contido aqui, nesse mouse, é 4 vezes a quantidade de trabalho abstrato que foi utilizada na produção, que foi despendida na produção dessa lapiseira. Então, significa o quê? Que 4 lapiseiras vão comprar um mouse. Então, eles vão ser igualados nessa proporção. Sendo o valor, né, que tem como substância de trabalho abstrato, é que vai determinar o quanto, né, o quanto esse mouse pode comprar em termos de lapiseira e quanto essa lapiseira pode comprar em termos de mouse. Ou seja, o valor de troca de cada um, respectivamente. Então, qual é o valor de troca de uma lapiseira? É 1/4 de mouse. Né? Seria 25% do mouse, assim. Qual é o valor de troca de 4 lapiseiras? Um mouse. Qual é o valor de troca de um mouse? 4 lapiseiras. Então, é o valor, o regulador. Né? É ele que vai determinar o quanto vai se trocar, né? A proporção que que diferentes mercadorias vão ser trocadas. Tá? Então, no processo de troca, à medida em que se desenvolve a produção de mercadorias, seja no mercado formal ou informal, se desenvolve a antítese, né, que está presente em toda e qualquer mercadoria individual entre o valor de uso e o valor. Então, toda mercadoria tem valor de uso e toda mercadoria também tem valor. Então, essa é a dupla dimensão da mercadoria. Toda mercadoria, a natureza da mercadoria implica, né, a existência dessas duas dimensões, desses dois aspectos. Então, à medida que se produz, à medida que se desenvolve a produção de mercadorias, as relações de troca, né, entre diferentes produtores nos diferentes mercados, essa antítese entre valor e valor de uso ela vai se desenvolvendo. Né? Ela vai se desenvolvendo. Com essa antítese, né, com o desenvolvimento dessa antítese, há necessidade social, né, de que o valor tenha que ser expresso através de uma forma de representação externa. Tá? De uma forma de representação externa. É como se o valor tivesse que se desgarrar do corpo da mercadoria, apesar de ser uma propriedade inerente a toda e qualquer mercadoria individual. Então, no processo social de intercâmbio das diferentes mercadorias, à medida que esse processo se desenvolve, a forma valor, né, ela precisa se desgarrar dos corpos das diferentes mercadorias para obter uma forma de representação externa que seja independente do próprio corpo das diferentes mercadorias. Então, o desenvolvimento dessa antítese entre valor de uso e valor produz a duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Então, o dinheiro nada mais é do que
o processo de autonomização da forma-valor em relação aos corpos das mercadorias. É como se o valor, né, inerente, né, a toda e qualquer mercadoria individual, uma propriedade imanente de toda e qualquer mercadoria individual, é como se ele adquirisse vida própria, independente do corpo da mercadoria, que é o caso, por exemplo, desse mouse, né? Então, à medida que o produtor de mouse vai participando, né, das mercadorias, da produção e da venda, né, dessa mercadoria específica nos diferentes mercados, à medida que as relações de troca vão se desenvolvendo, no seio de determinada comunidade humana, sociedade humana, há necessidade de que o valor do mouse seja representado através de algo que seja externo ao próprio mouse. Então, isso gera a duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, né? Então, o processo de troca se desenvolve, a duplicação da forma mercadoria em mercadoria e dinheiro, e o dinheiro, né, passa a atuar como regulador social, na medida em que ele vai expressando, né, as relações de troca entre as diferentes mercadorias. Ele passa a ser uma espécie de organizador dessas relações que as próprias mercadorias desenvolvem entre si nos diferentes mercados. Então, vou dar um exemplo aqui, certo? Eu falei que, no início, né, que eu, enquanto produtor, quero vender essa lapiseira para poder comprar feijão que eu não produzo. Então, à medida que o tempo passa e o comércio se desenvolve, vão se multiplicando as relações de troca entre os diferentes produtores de mercadorias, inclusive entre o produtor da mercadoria, dessa mercadoria que é a lapiseira, e o produtor do feijão. E o produtor do feijão. Mas vejam bem, né? À medida em que essas relações de troca se desenvolvem, é necessário que haja duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Por quê? Existe uma série de motivos, mas um dos motivos fundamentais é o seguinte: imaginem vocês que eu produzi essa lapiseira e quero feijão. Então, eu estou determinado a trocar minha lapiseira pelo feijão. Mas se o produtor do feijão não quiser trocar por lapiseira, sendo que ambos têm valor, tanto feijão quanto a lapiseira, e aí como é que vai ficar? Essa relação de troca vai ser efetivada? Alguém pode responder? Pode repetir, professor? Travou aqui um pouquinho. Eu sou produtor de lapiseira e você, Flávio, é produtor de feijão. Eu quero comprar o seu feijão, eu quero me alimentar, né? Eu adoro feijoada. Então, eu quero comprar seu feijão, eu sei que seu feijão é bom, de boa qualidade, etc. Mas você, Flávio, não quer lapiseira porque já tem lapiseira, ou então porque você não precisa. Você só precisa de caneta, mas de lapiseira você não precisa. Você vai querer trocar o seu feijão pela minha lapiseira? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, né, à medida, né, em que as relações de troca vão se desenvolvendo, né, em função dessa necessidade, né, de permitir o maior desenvolvimento ou um aprofundamento das relações de troca, é que gera a duplicação da forma mercadoria em mercadoria em dinheiro. Por quê? Porque mesmo que o Flávio não queira comprar a minha lapiseira, se eu vender a lapiseira para o Jabes, e o Jabes me der, sei lá, digamos que a lapiseira é R$20, aí o Jabes, né, me vendeu por 20, que é o valor real dela. Aí eu agora, né, troquei a minha lapiseira por outra mercadoria que eu vendi para o Jabes, e o Jabes me deu uma nota de R$20. Aí eu chego com a nota de R$20, que não é falsa, uma nota, né, não é falsa, né, vamos esquecer as notas falsas. Aí eu chego para o Flávio e digo assim, ó, Flávio,
quanto é o quilo do seu feijão? Aí ele fala, não, é R$4. Né? Eu chego com a nota de 20 reais e digo, Flávio, eu quero 5 quilos de feijão. Cada quilo é R$4, não é isso? Então, 5 quilos de feijão. Você vai negar, Flávio? Não. Não. E por que você não vai negar? Primeiro, você vendeu seu feijão você quer vender seu feijão como mercadoria. Né? Os R$20 realmente dá para comprar os 5 quilos de feijão que você quer vender. E além disso, você precisa do dinheiro que está na minha mão, não é isso? Para comprar a mercadoria produzida pelo Rony, pelo Ítalo, pelo Jean, né? Pelo João Henrique, por exemplo. Correto? Perfeito? Sim, sim. Né? Então você precisa do dinheiro, porque o dinheiro é o equivalente geral, que eu já expliquei para você o que é equivalente geral. Você precisa também do equivalente geral. Né? E esse equivalente geral, ele expressa o valor de toda e qualquer mercadoria. Né? Então, veja que mesmo você não querendo a lapiseira, porque você já tem, ou porque você mesmo não gosta de usar lapiseira, você vai aceitar a nota de R$20. Né? Porque o dinheiro serve como equivalente geral. Então, eu vou conseguir, né, comprar os 5 quilos de feijão que eu estou precisando para alimentar a minha e a minha família. Tá? Então, à medida em que vai se desenvolvendo o processo de troca, as relações de troca entre diferentes proprietários de mercadorias, esses problemas vão surgindo, e é o surgimento desses problemas que faz com que se desenvolva a antítese entre valor de uso e valor. Por que antítese? Porque o Flávio ele não está interessado no valor de uso da Pentel. Mas só que a Pentel tem valor, porque também ela é mercadoria. Na medida em que a mercadoria se duplica, né, em mercadoria em dinheiro, essa antítese é eliminada. Né? Porque eu posso transformar, né? Eu posso expressar, eu posso transformar o valor dessa mercadoria, trocar essa mercadoria, né, pela forma geral de representação do valor dela mesma, que é o dinheiro, e com esse dinheiro eu comprar, né, o feijão, né, os quilos de feijão, os 5 quilos de feijão que o Flávio produziu. Certo? Inclusive, com a forma dinheiro, né, eu posso comparar o valor da minha mercadoria, no caso, a lapiseira, em termos da mercadoria que o Flávio produz. Então, eu sei que uma lapiseira dessa compra 5 quilos de feijão do Flávio. Por quê? Porque tem o dinheiro que serve como espelho. Né? É ele que vai determinar o quanto de uma mercadoria vai ser trocada pelo quanto de outra mercadoria. A proporção em que elas serão trocadas. Então, o dinheiro ele surge exatamente para resolver essa contradição entre valor de uso e valor. Né? Então, no caso aqui, o Flávio não estava interessado no valor de uso da lapiseira, mas ele estava interessado no valor dela. Então, na medida que eu consegui vender minha lapiseira para o Jean, né, e conseguir a nota de R$20, aí eu posso comprar com esses R$20 o feijão que eu tanto quero. E o Flávio, por outro lado, né, vai estar de posse desses 20, e ele vai poder comprar, sei lá, goiaba, que ele tanto deseja, né, ou outra fruta qualquer, maçã, etc., que é produzido por um outro produtor. Tá? Então, o dinheiro ele surge dessa, né, contradição entre valor de uso e valor, imanente a toda e qualquer mercadoria individual. Então, quando essa contradição, né, quando essa antítese, melhor dizendo, atinge seu clímax, aí você tem, né, a duplicação da mercadoria em dinheiro, que foi o caso aqui da lapiseira, né, que é mercadoria, e você tem o valor dela expresso através do dinheiro que é aquela nota de R$20. Aí você resolve essa contradição. Ou essa antítese, que é a mesma coisa, na verdade. Né? Então, o dinheiro surge exatamente disso.
né? Ele é a expressão dessa antítese e, enfim, como Marx diz, né? A necessidade de dar essa antítese, valor e valor de uso, representação na esfera da circulação, leva a uma forma independente do valor da mercadoria, culminando na duplicação da mercadoria em mercadoria em dinheiro. Aí eu vou ler aqui a citação direta do Marx para você ver, né, como é que ele explica o surgimento do dinheiro. Ele vai dizer o seguinte, citação direta. Na troca direta de produtos, cada mercadoria é diretamente meio de troca para seu possuidor, equivalente para seu não possuidor, mas somente enquanto for o valor de uso para ele. O artigo de troca não adquire ainda nenhuma forma valor independente, que é o caso do próprio dinheiro, né, de seu próprio valor de uso ou da necessidade individual dos permutantes. A necessidade dessa forma desenvolve-se com crescente número e variedade das mercadorias que vão entrando no processo de troca. O problema surge simultaneamente com os meios para sua solução. Uma circulação em que possuidores de mercadorias trocam e compara seus artigos com outros artigos diferentes jamais se realiza sem que diferentes mercadorias de diferentes possuidores de mercadorias em sua circulação sejam trocadas e comparadas como valores com a terceira mercadoria, sempre a mesma. Tal terceira mercadoria, ao se tornar equivalente de outras mercadorias diferentes, recebe diretamente, ainda que em limites estreitos, a forma de equivalente geral ou social. Essa forma de equivalente geral surge e desaparece com o contato social momentâneo que lhe deu vida. É atribuída alternativamente e transitoriamente a esta ou aquela mercadoria. Com o desenvolvimento da troca de mercadorias, ela se fixa exclusivamente em espécies particulares de mercadorias ou se cristaliza na forma dinheiro. Vou explicar melhor, né, essa passagem, mas depois vocês veem, né, a citação na gravação. Tem a relação de troca entre eu, produtor da lapiseira, e o Flávio, produtor do feijão. Tá? Então, os diferentes produtores de mercadorias, não só o Flávio, mas o Jean, o Ítalo, o João Henrique, o Jabes, o Rony, etc., o Paulo Sérgio, e por aí vai, nós vamos desenvolvendo relações de troca, né, entre esses diferentes produtos, entre essas diferentes mercadorias. Tá? Aí surgem esses casos particulares, né, de que, por exemplo, o Flávio não quer a lapiseira. Tá? Aí digamos que o João Henrique produz maçãs, mas eu não quero maçã para me alimentar, eu quero feijão. Tá? Ou porque eu não gosto de maçã, ou porque eu já tenho maçã à vontade aqui em casa. Eu quero feijão. Mas o João Henrique, por outro lado, certo? O João Henrique, por outro lado, ele quer lapiseira, certo? Ele quer lapiseira, mas a relação de troca não vai ser efetivada porque eu não quero maçã. Então, à medida em que a relação de troca entre esses vários produtores aqui vai se desenvolvendo, né, vai chegar um momento que vai ter uma mercadoria, entre todas as mercadorias que são permutadas, né, no sistema econômico, que vai ser aceita por todos. Certo? Então, por exemplo, o Flávio produz feijão, eu produzo lapiseira, o João Henrique produz maçã, o Ítalo produz café, o Rony produz leite, o Jean produz biscoito, o Jabes produz automóveis. É o mais chique aqui da galera, o Jabes. Pois bem, na medida que a relação de troca vai se desenvolvendo, né, essa antítese de valor de uso e valor vai se desenvolvendo, de tal forma que, com o desenvolvimento das relações de troca, cada um de nós, tá? Cada um de nós, né, vamos, de forma gradativa e costumeira, né,
cada um de nós tende a, de maneira crescente ao longo do tempo, trocar as nossas diferentes espécies, né, de mercadorias por uma única e mesma mercadoria ao longo do tempo. Ou seja, dentre esses milhares de produtores, passa a existir uma mercadoria que passa a ser aceita por todos, sem exceção. Certo? Então, por exemplo, eu não aceito a maçã do João Henrique. O Flávio não aceita a minha lapiseira. Alguém não pode aceitar o carro do Jabes. Por um lado, o Rony, por exemplo, pode não aceitar o café do Ítalo. Então, né? Isso é a expressão dessa antítese. Só que vai ter uma mercadoria em particular que todos, sem exceção, vão passar a permutar sua própria mercadoria por essa mercadoria em particular. Então, essa mercadoria em particular, que vai passar a ser aceita universalmente, não é que alguém pensou sobre isso, é que o próprio desenvolvimento do processo social de troca faz com que certas mercadorias passem a ser mais comumente permutadas em comparação com outras, ou passem a ser mais aceitas pela totalidade dos produtores em comparação com outras. Então, são essas mercadorias, ou é essa mercadoria em particular, que passa a ser aceita universalmente por todos, que vai passar a atuar como uma forma de dinheiro, ou seja, como equivalente geral. Ora, na medida que o Flávio, né, consegue sempre, né, trocar o feijão dele por essa mercadoria, na medida em que eu consigo trocar minha lapiseira por essa mercadoria, na medida que João Henrique consegue trocar as maçãs dele por essa mercadoria, na medida que o Jabes consegue trocar o carro dele que ele produz por essa mesma mercadoria, na medida que o Rony consegue trocar, se não me engano, o leite, né? Agora eu confundi agora. Por essa mesma mercadoria. Se o Ítalo consegue trocar o café dele por essa mercadoria sempre, né? E o Jean também, se eu não me engano, qual foi do Jean? Nem me lembro mais agora. Né? Eu acho que foi leite, nem me lembro mais agora. Então, biscoito. Obrigado, Jean. Biscoito. Se ele consegue também sempre trocar o biscoito por essa Mabel ainda, o tipo particular da Mabel, sabe que ele gosta. Então, se o Jean consegue estar sempre trocando por essa mesma mercadoria, ou seja, se essa mercadoria passa a ser aceita universalmente por todos, pelo João Henrique, pelo Ítalo, pelo Jean, pelo Fábio, pelo Jabes, pelo Rony, por mim, então essa mercadoria passa a ser gradativamente a atuar como o equivalente geral. Certo? Não é que alguém pensou, é que o próprio desenvolvimento das relações de troca vai mostrando as vantagens que certas mercadorias têm em relação a outras. Tá? Então, por exemplo, no Império Romano, o sal, certo? O sal, exatamente o sal, ele tinha vantagem em relação a todas as outras mercadorias que eram intercambiadas. Então, ela passou a ser a mercadoria aceita universalmente. Então, o sal passou a ser a mercadoria, né, a atuar como equivalente geral, atuar como dinheiro. Né? Então, por exemplo, o João Henrique, lá no Império Romano, o que é que ele fazia? Ele media o valor de troca, né, da maçã dele em termos de sal, porque era a mercadoria que era aceita universalmente por todos. Eu também fazia a mesma coisa com minha lapiseira, apesar que na época não existia, mas vocês estão entendendo, né? Só para um exemplo hipotético aqui, né? O Jabes também, o automóvel é do século XX, então o Império Romano nem vamos pensar em automóvel, é só para vocês entenderem que o Jabes também conseguia, né? Na medida que o sal, né, é a mercadoria aceita universalmente, ele também expressava o valor do carro dele em termos de sal. O Flávio é a mesma coisa com o feijão dele, o Jean é a mesma coisa com o biscoito dele. Então,
essa prática social ela foi se cristalizando ao longo do tempo, né? Então, isso que fez com que o sal, né, passasse a atuar como um equivalente geral do sistema econômico, da economia mercantil, em pleno Império Romano. Daí a origem da palavra salário. Tá? Daí a origem da palavra salário. Uma outra mercadoria também, né, que já foi utilizada, que já foi também já atuou como equivalente geral, né? É que eu me lembro, eu esqueço o nome em português, então tem inglês aqui, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Estão vendo? Sim, sim, sim. Seria concha, professor? Sim, no português é concha, né? É que eu esqueço o nome em português. Aí eu botei em inglês, que eu, né? Enfim. Ou então, como é o nome? As conchas de búzios também, para a galera É que, búzio, né? né? De búzios. Então, em algumas regiões, principalmente da África, aqui, né, as conchas já foram utilizadas como dinheiro, certo? Já foram utilizadas como dinheiro. Então, no desenvolvimento, né, dessas regiões, que eu não vou lembrar agora exatamente, né? Mas isso aí já está na história econômica, né? Isso já está, né? Já é um conhecimento já consolidado. Então posso, né? Tanto o sal quanto as próprias conchas já atuaram como dinheiro em diferentes épocas históricas. Se eu não me lembro, o caso das conchas foi mais no continente africano. Então as conchas, né? O cowrie, né? No inglês, se eu não me engano é cowrie a pronúncia correta. Passou, né, pelo desenvolvimento do sistema das relações de troca a ser a mercadoria aceita universalmente, em que era aceita por todo e qualquer produtor de mercadorias. Então foi essa mercadoria que foi alçada à posição de equivalente geral, certo? Foi alçada à posição de equivalente geral da economia. Então vejam que o surgimento do dinheiro, né, ou a utilização do dinheiro nas relações de troca, nas relações mercantis, nas relações comerciais, isso não é um produto da ideia, do pensamento. Vamos. Alguém pensou, não, vamos usar dinheiro aqui para trocar. Não, o dinheiro ele surge como, né? Ele é decorrente do desenvolvimento das relações sociais de troca. Não é que ninguém pensou antes e a partir do pensamento, da ideia das pessoas, ela começou a ser utilizado o dinheiro. Muito pelo contrário. As relações materiais de troca, as relações sociais de troca se desenvolveram, né? Isso fez com que certas mercadorias, né, tivessem vantagem em relação às demais, né, como é o caso do sal no Império Romano, como é o caso das conchas, né, no continente africano, né, e como vai ser o caso dos metais preciosos, principalmente a partir da Idade Moderna. Por isso que os mercantilistas, né, disseram que a riqueza era sinônimo de acúmulo de ouro e prata. Vocês lembram isso, a discussão sobre mercantilismo, né? Por quê? Porque naquele período histórico que eles escreveram, né, foram os metais preciosos que foram alçados nessa posição, né, de atuarem como o equivalente geral da economia. Tá? Porque a partir do momento que se desenvolvem as relações comerciais em toda a Europa, e também da Europa com suas possessões coloniais no Novo Mundo, né, os metais preciosos, principalmente ouro e prata, eles vão gradativamente, né, expulsando as outras mercadorias dessa posição, né, e gradativamente eles vão sendo alçados à posição de equivalente geral da economia. Né? Então você tem o ouro, depois você tem a prata. Então, muitos sistemas econômicos, o ouro e a prata, os dois conjuntamente atuaram como equivalente geral, e em alguns casos também o próprio bronze. Certo? Mas pela hierarquia, né, você tem assim, a prata
ela expulsa o bronze, né? Porque a prata tem vantagens em relação ao bronze, e gradativamente depois o ouro expulsa tanto a prata quanto o bronze e passa o ouro em si atuar como o equivalente geral da economia, né? Porque essa mercadoria específica apresenta certas vantagens em relação às outras mercadorias, por isso que ela passa a ser, né, atuar como equivalente geral, né, deslocando as outras mercadorias dessa posição. É por isso que né, se desenvolve gradativamente a tendência de que cada produtor de mercadoria, o Jean, o Flávio, eu, etc., a trocar sua própria mercadoria pelo ouro. Né? Pelo ouro. Então, o ouro ele vai gradativamente mostrando a sua vantagem em relação às demais mercadorias, inclusive em relação à própria prata e ao bronze. Né? Então, o ponto culminante desse processo é que o dinheiro ou o ouro passa a atuar como equivalente geral da economia mercantil capitalista. Então, o que nós vimos lá, a discussão dos mercantilistas, não é uma discussão à toa. Eles estavam olhando para aquele cenário histórico e verificando que o ouro e a prata, mas principalmente o ouro, né, gradativamente passa a ser a mercadoria a ser utilizada em todas as relações comerciais, seja dentro de um próprio país, né, de uma economia do próprio continente europeu, ou mesmo das relações intercontinentais, né, relações entre o velho mundo e o novo mundo, né, das metrópoles europeias com suas possessões coloniais, como, por exemplo, Portugal e Brasil, por exemplo. Então, o ouro passa a ser utilizado pelas suas vantagens como equivalente geral. Né? Então, ele desloca as outras mercadorias dessa posição e assume esse monopólio, né, de atuar como equivalente geral, que é o que diferencia a mercadoria dinheiro das outras mercadorias. E aí vocês me perguntam, tá, professor, mas por que se desenvolve essa tendência, né, de todo mundo aceitar, né, a troca de sua própria mercadoria pelo ouro? Qual é a vantagem que o ouro tem em relação às demais mercadorias? Primeiro, a questão da uniformidade. Tá? Então, cada barra de ouro, então vou botar até aqui, certo? Barras de ouro, dinheiro. Vou mostrar aqui, ó. Isso não é uma teoria lá do século XIX, não. Isso é bem atual, né? Apesar que tem muito debate, mas o ouro ainda continua a ser, né? Essa teoria ainda, para mim, ainda continua sendo válida, mesmo nas condições do capitalismo desse início do século XXI. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Sim. Se vocês forem, né, em qualquer banco, né, no banco europeu, americano, etc., vocês vão ver estoque aqui dessas barras aqui, ó, em seus depósitos. Certo? Essas cédulas que nós utilizamos no dia a dia, cédula de 100, etc., é só o substituto dessas barras de ouro, que a gente chama de signo de valor. Tá? Então, se vocês forem em qualquer banco, ó, você tem aqui, ó, você tem até a medida dessas barras, tá vendo aqui? 200 gramas, tá vendo? Aí o valor desse ouro vai ser expresso, né, em termos de dólar, em termos de reais, em termos de libras esterlinas, de euros, etc, etc. Tá? E o sucessor do dinheiro agora é a criptomoeda, né? Eu não acredito não, viu? Para mim, Será, professor? eu acredito. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Para ser dinheiro, Flávio, para ser dinheiro, tem que ter validade universal. Certo? Então, criptomoeda é o quê? Moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? O nome fiduciário tem a ver com confiança. Então, assim, a criptomoeda funciona como dinheiro em mercados específicos. Né? Mas, professor, o padrão ouro, quando foi colocado à prova, também não era aceito no mundo todo, né? Tipo, não foi todo mundo que aderiu ao padrão ouro. Na mesma perspectiva, Não, foi não? sim. Foi Não, que sim. eu lembro que o Brasil demorou muito para entrar no padrão ouro.
Não, ele era assim. Até o início, até o final do século XIX, final do século XIX não, na verdade, início do século XX, o padrão internacional vigente é o padrão ouro, certo? Depois você tem o padrão dólar-ouro, né, em que a emissão de dólar estava lastreada pela quantidade de ouro existente. Hoje, os Estados Unidos, né, a partir de 1971, né, com a quebra do sistema monetário de Bretton Woods, ele pode emitir dinheiro à vontade sem a necessidade de comprovar esse termo de quantidade de ouro. Mas veja bem, né, esse padrão, que é o dólar flexível, que é o padrão dólar-dólar, que vigora a partir da década de 70, certo? Esse padrão monetário gera uma série de instabilidades na economia global. E o fato dos Estados Unidos, né, esse padrão ele só confere vantagens à economia norte-americana. Então, por exemplo, os Estados Unidos pode fazer frente aos seus déficits comercial, público, etc., que a gente chama de déficits gêmeos, né, simplesmente imprimindo dólar, certo? Ele não precisa comprovar que tem ouro estocado nos seus bancos, no Federal Reserve, etc., e nos bancos comerciais norte-americanos. Mas se você for em qualquer banco nos Estados Unidos, certo? Qualquer banco nos Estados Unidos, você vai ver que você tem um estoque absurdo dessas barras aqui, ó. Certo? É tipo assim, eu tenho uma fazenda, só para você entender meu ponto de vista, eu tenho uma fazenda, eu sou proprietário de toda a fazenda. Aí dentro da fazenda tem um comércio que se organiza, se desenvolve dentro da minha fazenda, certo? Aí é o seguinte, eu tenho ouro estocado né, lá no cofre da minha fazenda. Aí o que é que eu faço? Ao invés de eu distribuir o ouro, né, pelo mercado, etc., e distribuir com outros bancos, etc., o que é que eu faço? Eu imprimo signos de valor, que são os papéis moeda que a gente utiliza nas transações do dia a dia. Né? Então, eu imprimo o papel moeda e aí vocês vão utilizar esse papel moeda nas transações diárias. Certo? Mas o que é que garante, né, que aquelas moedas têm valor? Né? Que elas têm valor de troca? É o ouro que está estocado no cofre da minha fazenda. O padrão monetário vigente, que é o padrão dólar-dólar, né, ele só deu flexibilidade, porque eu não preciso comprovar, né, a quantidade de ouro que eu tenho, né, estocado no meu depósito. Eu posso imprimir dólar à vontade e distribuir entre vocês, né? E com esses dólares, né, se faz os pagamentos que se tem que fazer no âmbito do mercado que está organizado lá na minha fazenda. Então, eu posso pagar o salário de vocês com esses papéis, né? Que é com papel moeda, né? Eu posso pagar. Digamos que o Rony é meu funcionário da minha fazenda. Eu pago ele ao invés de ouro, eu pago com papel moeda. Certo? E eu não preciso comprovar que eu tenho ouro estocado no cofre da minha fazenda. É isso que os Estados Unidos fazem hoje na economia mundial. Certo? Eles conseguem pôr a moeda dele como uma moeda de reserva internacional, né? Com uma moeda que vai funcionar como dinheiro mundial, só que o ouro está todo estocado lá nos bancos norte-americanos, no Federal Reserve. Né? Ou nos bancos ingleses também, porque o sistema monetário inglês é extremamente forte. Certo? Então, você tem esses ouros aqui, ó. Certo? Você tem esse ouro aqui que garante a liquidez desse papel moeda que circula no mundo. Né? Ou do papel moeda, no caso dos reais, que circulam aqui na economia brasileira. Mas todos os bancos aqui no Brasil têm ouro estocado nos seus depósitos. Eu pergunto, né? Por que eles precisam manter esses estoques? Para garantir, né, socialmente, né, todo esse papel moeda aqui, né, toda essa liquidez do sistema monetário aqui no Brasil, na economia global, no caso dos Estados Unidos. Mas o e você está entendendo, Fábio? Eu estou, mas o que impede a criptomoeda de realmente se tornar uma moeda vigente nesse padrão? É o fato eu não estou afirmando que ela não pode se formar. Não, sim, mas tipo, que falta todos os países aceitarem? Ela tem que ser aceita universalmente, para ser dinheiro. Sim.
Ela não pode ser aceita apenas em alguns mercados específicos, que aí é moeda fiduciária. Então, por exemplo, o que é moeda fiduciária? Flávio, digamos que eu, certo, te devo R$ 200. Me diga uma coisa aí que você gosta muito. Livro. Eu gosto de livro. Né? Aí eu chego assim, ó, Flávio, eu tô sem R$ 200 aqui para lhe pagar, cara. Eu tô quebrado, etc. Só que eu tenho 10 livros, eu tenho 5 livros, cada um desses livros custa R$ 40. Posso saldar meu débito com esses 5 livros? Aí você tá doido por esses 5 livros, sabe? Digamos lá que você gosta... Me diga uma história que você gosta, da literatura, qualquer coisa que você gosta aí, vá. Machado de Assis, O Senhor dos Machado de Anéis. Assis. Pronto, pode ser. Então, eu tenho toda a coleção de Machado de Assis, toda a coleção eu tenho, tá nova, lacrada, etc. Custa R$ 200. Aí eu falo para você, Flávio, eu tô sem os R$ 200, tô quebrado. Certo? Tô quebrado. Não tenho como lhe pagar a dívida que eu tô lhe devendo, mas eu tenho toda essa coleção de Machado de Assis. Você quer como pagamento da dívida? Aí você, beleza, professor, aceito. Aí você aceita. A coleção do Machado de Assis aí atuou o quê? Como moeda, como dinheiro. Só que é moeda fiduciária. Certo? E veja bem, somente nesse caso específico, Flávio, que eu consegui saldar minha dívida. Porque você é muito fã do Machado de Assis, você não tinha a coleção completa, né? Aí eu vendi para você. Então, toda moeda fiduciária, é esse o nome? Isso. É uma permuta ou não? O permuta é outro rolê? Não, quando a gente fala moeda fiduciária, é que ela pode, né? É que ela pode saldar pagamentos à vista. Ela pode funcionar como dinheiro. Quando você está com uma dívida, você não salda com dinheiro? Sim, sim, sim. Não é isso? Você está com a dívida com Jabs de R$ 10. Você vai lá e dá os 10. Correto? Correto. Beleza. Então, o dinheiro serve para isso, para saldar transações, né? Etc. A moeda fiduciária é circunstâncias excepcionais no qual, né? Por exemplo, títulos de valor, etc. Algumas mercadorias podem ser utilizadas no lugar do dinheiro. Tá? No lugar do dinheiro. Como eu paguei, por exemplo, a dívida que eu tinha com você com a coleção do Machado de Assis completa, que valia R$ 200. Sim, Tá? sim, sim. Tá? Certo. Ou então eu posso estar assim com um show, com o ingresso de uma banda que você gosta muito, né? Forró, sei lá o que você for que você gostar, né? Aí eu te devo R$ 200 e o ingresso vale exatamente R$ 200. Aí você tá doido para ver o show. Aí você fala assim, não vai me dar os 200 não, tô querendo comprar o ingresso da banda que eu adoro, sei o quê. Eu falei, não, pô, Fábio, eu tô quebrado certo. Aí você gosta dessa banda? Eu falei, tô com o ingresso aí e tal. Ele, o show vai ser agora final de semana. Aí o ingresso vai se tornar o quê? Vai atuar como dinheiro, porque ele vai ser utilizado para pagar uma dívida que eu tenho com você. Certo? Entendi. Isso que é moeda fiduciária. Agora eu te pergunto, se eu fosse pagar uma dívida com o Ítalo, com esse ingresso, ele ia aceitar? Não ia. Não ia. Porque o ingresso não funciona como equivalente geral. Sim. Certo? Não funciona como equivalente geral. Agora, 2 notas de 100, sem ser falsa, né, obviamente, aí eu pago qualquer dívida de R$ 200 que eu tenha. Seja com o Ítalo, com o Rony, com o João Henrique, que todos vão aceitar. Mas quando o último A país aceitar criptomoeda, Bitcoin... ela só aceita como pagamento de transações em mercados específicos. Para ela se transformar em dinheiro como equivalente geral, ela tem que ser aceita em todos os mercados, sem exceção. Sim. Entendi. Certo? Então, criptomoeda só nos mercados, né? Que aceita a criptomoeda como dinheiro, né? Como para saldar transações, liquidar dívidas, etc. Tá? Entendi. Agora, pode ser que no futuro, né? Essa moeda digital torne-se universal, aceita por todos os participantes do mercado, seja no mercado nacional ou internacional, aí ela se transforma em dinheiro. Por exemplo, o do real é dinheiro só no Brasil, mas ele não é dinheiro no mercado internacional. Então, nas transações comerciais entre Brasil, por exemplo, e Tailândia, os tailandeses não vão aceitar real, porque ele só é equivalente geral aqui na economia brasileira.
Mas na economia internacional é o dólar. Tá entendendo, Flávio? Sim. Se você for para a Tailândia, você tem que transformar o seu real em dólar para poder comprar coisas lá. A única exceção desses comércios internacionais são os blocos econômicos, né? Porque você, por exemplo, em função, né, de relações comerciais entre países, né, etc., por exemplo, Por Mercosul, exemplo, entre a você pode França e comprar a alguma coisa na Argentina Bélgica. utilizando real, Sim. porque é nosso parceiro comercial, entendeu? Então, em função de acordo com o Mercosul, né, o real pode ser, né, utilizado em transações lá no mercado argentino. Entendo. Mas na maioria dos países é dólar. Certo? Porque os Estados Unidos conseguem impor a sua moeda como uma moeda né, de reserva internacional, que é o que o Marx chama de dinheiro mundial, que a gente vai ver quando a gente discutir as funções do dinheiro. Tá? Sim, entendi. Bom, aí na próxima aula, né, que já chegamos já... Não, ainda tem 10 minutos. Tem 10 minutos, que é até 16h50. Então o ouro, né, ele gradativamente, né, vai assumindo a função de equivalente geral, né, da economia capitalista, porque ele tem vantagens em relação às demais mercadorias. Então, é isso que vai fazer com que o João Henrique, o Flávio, eu, o Jean, etc., aceite, né, em qualquer tipo de transação, como pagamento, né, por nossas mercadorias, pelas mercadorias que nós produzimos, o ouro. Quais são essas vantagens? A primeira coisa, o ouro tem qualidade uniforme. Então, se você vê essa barra de ouro aqui, ó, se você comparar uma barra com outra, a qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma. Agora, por exemplo, alimentos não têm a mesma qualidade, né? Então, por exemplo, o feijão de uma marca tem qualidade diferente do feijão de outra marca. Ou então você pode ter um feijão estragado e um feijão em boa estado de conservação. Você pode ter um feijão que não está estragado, mas está com a data de vencimento, né? A data de vencimento já expirada. Então, o feijão não tem qualidade uniforme. É a mesma coisa o frango, por exemplo. Você tem frango que está estragado, né? Você tem frango mais magrinho, que não tem muita carne, né? A carne também é a mesma coisa, né? Você tem carne estragada, tem carne que tem muita gordura, já tem carne que está bonita, etc. Né? Então, não tem qualidade uniforme. Né? Os alimentos, em geral, não têm qualidade uniforme. Tem alimento estragado, tem alimento em bom estado de conservação, e tem alimentos que estão com a data de vencimento, né, já expirada. Então, alimentos não servem como equivalente geral. Então, por exemplo, como é que o João Henrique vai aceitar feijão, né? O feijão de Flávio como pagamento né, da mercadoria que ele está vendendo. Se o feijão dele, por exemplo, se o feijão de Flávio pode daqui a 6 meses perder a data de vencimento, pode expirar. Aí vai ser prejuízo para ele, não é isso? Vai ser prejuízo. Sim. Não é isso? E todo alimento é produto perecível. Então ele não vai comprar 1 tonelada do feijão de Flávio, né? Porque primeiro, outros produtores não vão aceitar o feijão como pagamento pelas suas respectivas mercadorias. Né? E a qualidade do feijão não é uniforme, difere, né, de uma marca para outra. E mesmo dentro de uma mesma marca, você pode ter feijão vencido, feijão, né, em bom estado de conservação, feijão estragado, etc. Os alimentos em geral têm essa... Né, então, os alimentos em geral não têm qualidade uniforme, então eles não podem servir como dinheiro. Eles não podem ser aceitos universalmente por todos os produtores de mercadorias. Outra característica que difere o ouro das demais mercadorias e que concede vantagens ao ouro é que o ouro, né, os metais preciosos em geral, e particularmente o ouro, eles têm durabilidade, têm maior durabilidade. Né? Então, por exemplo, esse ouro aqui tem maior durabilidade, por exemplo, do que o feijão que o Fábio produz e negocia no mercado. Ou tem maior durabilidade comparado com a minha lapiseira. Ou tem maior durabilidade em comparação com o biscoito que o Jean produz e vende no mercado. Então, a durabilidade dos metais preciosos é superior, né, de toda e qualquer outra mercadoria.
certo? Toda e qualquer outra mercadoria. Então, os metais preciosos normalmente têm uma durabilidade maior, né? Pode gerar anos, etc. Né? Então, o desgaste do ouro, né, é sempre, né, a depreciação, digamos assim, do ouro, né, entre aspas, é sempre mais lenta do que das demais mercadorias, né, por causa de sua maior durabilidade. Né? Além disso, tem uma outra vantagem do ouro, que é a divisibilidade. Então, o ouro pode ser dividido em diferentes partes alíquotas. Né? Então, como vocês veem aqui, ó, essas barras de ouro, ó, elas estão subdivididas em diferentes partes alíquotas. Ó, diferentes partes alíquotas. Então, além da uniformidade, além da durabilidade, elas podem ser subdivididas em diferentes partes alíquotas. Por exemplo, então, o ouro, por exemplo, ele tem vantagem em relação ao carro do Jabes. Por que tem vantagem? Né? Porque o carro do Jabes, ele só tem valor de uso se ele estiver inteiro. Né? Um pneu de um carro não é um carro, é só o pneu. O carro, né, ele é um todo. Se você tirar somente o volante, não é carro. Somente o pneu não é carro. Somente o banco não é carro. Tá? Então, somente o vidro não é o carro. Então, imagine se o carro fosse o dinheiro, né? Fosse o equivalente geral. Como é que eu ia comprar uma borracha? Eu poderia subdividir o carro em partes alíquotas? Hein, pessoal? Não, né? Não, o carro é inteiro, não tem como dividir. O carro só serve inteiro. Sim, sim, Né? sim. Porque a borracha ela tem um valor muito menor do que o do carro, correto? Né? E você não pode, assim, pegar um pedaço do pneu para dizer que corresponde ao valor dessa borracha. Então, o carro não pode ser dividido em partes alíquotas. Já o ouro pode, né? Como está demonstrado aqui nessas barras de ouro, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, várias imagens aqui, né? Estão conseguindo observar, não estão? Estão conseguindo? Estão conseguindo, pessoal? Olha as imagens. Sim, 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 sim. É só para dar o feedback aí, viu? Aqui, ó, partes alíquotas. Tem até as moedas de ouro, ó. Moedas de ouro, né? Esse aqui, ó, essas barrinhas menores. Tem vários exemplos aqui, ó. As barras de ouro de Silvio Santos, ó. Aqui é a barra de ouro de Silvio Santos, segundo essa imagem aqui, né? Segundo esse... Diz que postou via Instagram foto de suas barras de ouro. Né? Então, o ouro, né? Pode ser subdividido em partes alíquotas. Pode ser dividido em partes alíquotas. Então, ele tem essa vantagem. Então, ele tem uniformidade, tem durabilidade e tem divisibilidade. É por isso que, gradativamente, o ouro vai deslocando as outras mercadorias e, após um desenvolvimento, né, dos mercados, do comércio e das relações de troca em geral, né, o ouro passa a ser o dinheiro por excelência. Como eu já expliquei para vocês lá no estudo das equações do valor, né? No estudo da equação do valor. Então, eu vou finalizar a aula de hoje, né? Nesse ponto da análise, né? Mostrando em que circunstância, né? O ouro se torna mercadoria, se torna equivalente geral da economia. E aí, na aula de hoje à noite, com a turma 2, eu vou finalizar esse capítulo 2 e já vou começar a discutir as funções do dinheiro. Uma das quais eu já citei aqui, né, nominalmente, que foi a função do dinheiro como dinheiro mundial, que é o dinheiro que vai ser utilizado nas transações entre países, que é o caso do dólar, por exemplo. Então, o dólar é o dinheiro mundial. A gente vai ver essa função com mais detalhes, certo? E outras funções, meio de pagamento, meio de troca, medida do valor, signo do valor, etc. Né? Então, vamos deixar isso para a próxima aula, com a turma 2, e quando as gravações estiverem prontas, aí eu vou disponibilizar para as duas turmas. Ficou claro, pessoal?
tudo que foi discutido. Sim, sim, sim. Tranquilo, pelo menos para mim, tranquilo. Então, vou finalizar aqui a gravação.